Nós vivemos num universo de informação. E uma das informações que eu acho mais fascinantes que ajudam a gente a se conhecer é o universo dos arquétipos. Vamos aprender um pouquinho hoje? Olá pessoal, eu sou o Rafael Zen e eu vou falar para vocês hoje sobre um assunto que eu acho particularmente fascinante, que é uma introdução ao universo dos arquétipos. O que é que isso significa? A própria palavra arquétipo, né, ela tem uma associação para nós, né? Arque, antigo, e tipo, ou seja, imagens, figuras, símbolos antigos que trazem para nós, para nossa consciência, uma representação de certas forças, de certas qualidades, de certas características, e o mais importante de entender, são energias que elas estão, vamos dizer assim, elas estão no caldo da criação, são energias primordiais. E como faz parte da própria criação, naturalmente faz parte da nossa identidade, da nossa, vamos chamar assim, da nossa alma, enquanto nós compartilhamos desse universo que nós estamos. E vamos entender que por trás de tudo aquilo que é energia, existe uma consciência e existe uma inteligência por trás desse arquétipo. Vamos trazer isso um pouquinho mais para a nossa realidade, para ficar mais palpável da gente entender. Por exemplo, a gente vive num país que é predominantemente influenciado pelo cristianismo. Qual é o símbolo máximo do cristianismo? Tá? Acertou quem falou, a cruz. Se a gente for entender, por exemplo, que todas as religiões têm um trabalho no mundo, cada uma delas tem um símbolo que a expressa. Então, entre os hindus a gente tem, por exemplo, o símbolo Om, entre os chineses, o Yin e o Yang, e por trás de cada um desses símbolos existe o quê? Existe todo um contexto de informação, de verdade, de sabedoria. Tudo isso faz parte do arquétipo, do símbolo, né, que cada uma dessas religiões expressa. Mas não é só uma questão religiosa. Tá? Os arquétipos eles estão em tudo. Por exemplo, entre os nativos da América do Norte, cada vez que uma criança nascia, eles entendiam que a alma dessa criança estava relacionada a um determinado espírito animal. Tá? E esse espírito animal era a força predominante que aquela criança ia desenvolver na sua vida. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, vale a pena assistir o Irmão Urso, um desenho de 2003 que mostra isso com muita graça e com muita beleza. Esses arquétipos que eu mencionei, naturalmente, eles também estão dentro do nosso inconsciente. Existem vários testes aí, a gente vê correndo pelo Facebook principalmente, em que você olha uma gravura relativamente abstrata e o que o teste pede é qual é a primeira imagem, em alguns deles, qual é o primeiro animal que você vê dentro dessa gravura. O primeiro animal comumente reflete o arquétipo mais dominante dentre aqueles dentro da sua natureza. Tá? Geralmente tem 5 ou 6 imagens animais sobrepostas, e aquela que você consegue perceber primeiro, tá, é aquela energia que é mais dominante e que é mais presente dentro de você. Por exemplo, quando a gente assiste um filme de terror, quais são os arquétipos de medo? Né? A gente vê as aranhas, escorpiões, cobras, porque são símbolos que mostram os medos mais profundos que estão ainda encravados dentro da nossa ancestralidade. Então a gente sabe, por exemplo, que sonhar com uma cobra, sonhar com um animal peçonhento, geralmente é um símbolo, é uma indicação de que a gente vai ter certas dificuldades, certos problemas no nosso dia a dia. O nosso inconsciente se expressando através dessa forma para nós. E já que a gente falou em sonhos, né, é importante entender que todos os nossos sonhos eles são simbólicos. E por trás desses símbolos existem o quê? Arquétipos novamente, existem essas imagens, existem esses sinais que dentro do nosso inconsciente representam certas características, certas, vamos chamar assim, certas palavras-chave que nos direcionam, que nos apontam, que representam algo para nós. Num outro contexto, vamos voltar um pouquinho na história, tá? Os arquétipos eles eram um elemento tão importante na cultura dos gregos, por exemplo, que todos eles eram representados como deuses. Tá? Então, dentro da ignorância, né,
vamos dizer assim, da nossa cultura ocidental, tá? Não existe uma compreensão porque sobre esse panteão de divindades. Na realidade, tá, eles representavam o quê? Forças universais, forças da natureza, e eles sabiam que essas forças eram tão relevantes no seu dia a dia que eles ganharam o posto de deuses, porque eles eram forças tão intensas que somente dessa maneira elas poderiam ser compreendidas. E através do entendimento dessas divindades é que mais tarde, né, a gente acabou, os próprios gregos também tiveram parte nesse processo, no entendimento da astrologia. O que a astrologia faz? Trabalha com a maneira como esses arquétipos, como essas imagens, como essas forças estão organizadas, direcionadas, distribuídas dentro da consciência de cada pessoa. Tá, vamos falar sobre alguns deles para a gente poder ter esse entendimento. Qual é a representação do deus Ares, né, o grego? Inclusive Ares tem a representação do quê? De uma flechinha apontada para cima. Então mostra o quê? O princípio fálico, o princípio masculino. O que esse deus, né, que também era chamado de Marte, né, que foi absorvido como Marte pelos romanos, qual que são as energias dessa divindade, dessa força, desse arquétipo universal? Então Marte, quando ele está bem direcionado, é aquela força dentro de nós que nos traz a iniciativa, que nos traz a coragem, que traz a garra para realizar os nossos objetivos. Quando ele não encontra esse canal de expressão, quando nós não estamos sabendo utilizar essa energia que faz parte da natureza e da nossa também, quando nós não temos consciência de onde ela está se expressando em nós, aí a gente vai encontrar a guerra, a agressividade, a sexualidade, que é o que a gente vê no nosso mundo hoje. E se nós formos perceber, formos entender que, né, o nosso mundo ele é predominantemente masculino, né, machista ainda no sentido bem negativo, a gente vai perceber que as guerras e que essa, vamos dizer assim, essa tendência de sexualidade descontrolada são essa energia predominante no nosso mundo hoje. Vamos pegar o arquétipo oposto, né? Então assim, Marte ele se complementa com Vênus. Né? Vênus é a deusa da beleza, é a deusa dos relacionamentos, é a deusa da harmonia, ou seja, são essas energias que quando estão equilibradas dentro de nós, se expressam dentro desse âmbito, dentro dessa esfera. Vênus em desequilíbrio provoca as comilanças, provoca as bebedeiras, provoca a dificuldade de nos relacionarmos por igual com as pessoas. Tá? E dessa maneira a gente poderia falar sobre, né, todo tipo de divindades, entre aspas, antigas. Ela traz uma expressão para nós. Ela se comunica conosco através das nossas qualidades, através do nosso dia a dia. Tá? E retornando naquilo que eu falei, por isso que os antigos entendiam que eram deuses, porque são forças primordiais que estão dentro do nosso inconsciente, que atuam no nosso dia a dia a todo instante. Então, partindo desse princípio, é muito interessante, é muito legal quando a gente faz um mapa astral, quando a gente vai entender assim a nossa carta astral de nascimento. Por quê? Porque mostra em que áreas da nossa vida essas energias estão se expressando. Mostra quais são os impulsos que estão descontrolados dentro de nós. Tá? E mostra também aonde a gente já tem o domínio sobre essas forças e onde elas conversam entre si de maneira equilibrada. Tá? No meu trabalho, pessoalmente, eu sempre tiro um mapa astral do cliente que eu vou atender, mesmo que ele ainda não tenha esse conhecimento. Isso ajuda muito a entender quais são as características básicas dessa pessoa e aonde essas energias estão distribuídas dentro dela. O mesmo princípio da astrologia a gente pode entender que se aplica no tarô. O que o tarô faz? São figuras, são imagens que mostram energias primordiais. Tá? Uma pessoa que tem um pouquinho de experiência, né, que tem contato com essa sabedoria, que tem contato com a sua própria intuição, ao enxergar certas imagens, certas figuras, ela entende que aquilo vai expressar, vamos chamar assim, certos presságios, certos impulsos na vida da pessoa. Tá? Então, a sabedoria, por exemplo, do tarô, ela é uma coisa assim tão impressionante que o próprio Jung,
que foi quem conseguiu conciliar esse conhecimento ancestral com a psicologia mais moderna, dedicou muito tempo de estudo para entender, né, a maneira como o tarô é uma comunicação entre a pessoa e o próprio inconsciente dela. Outra maneira da gente entender os arquétipos, pessoal. Olha dentro da sua casa. Quais são os quadros que você tem na parede? Quais são as gravuras que você gosta? Quando você vai colocar um papel de parede no seu computador, quais são essas imagens que você está trazendo ali? Tudo isso são reflexos do seu próprio inconsciente. É claro, aquilo que você gosta é um reflexo de quem você é de verdade, de certas qualidades, de certas características, de certos impulsos que já estão latentes dentro de você. Então aí a gente começa a entender um outro aspecto que é muito interessante para nós. Os arquétipos, essas imagens que nós carregamos, que se expressam na nossa natureza através da nossa consciência diariamente, tanto eles podem se expressar de maneira positiva como de maneira negativa. Tá? Eu dei 2 exemplos bem simplistas. A energia de Marte, tanto ela pode nos dar impulso como a destruição. A energia de Vênus tanto nos traz o equilíbrio nas relações, como nos traz inclusive a promiscuidade, porque Vênus era uma deusa promíscua dentro da mitologia, ou seja, são os símbolos e as energias que eles trazem para nós. E a maneira como nós decoramos a nossa casa, os nossos gostos, refletem muito de como essas energias elas estão se expressando em nós. Então aí vem uma pergunta bem interessante para você começar a refletir. Os arquétipos que estão no seu ambiente, eles colaboram com você ou eles estão colaborando contra você? Então, por exemplo, entre os nativos da América do Norte, eles tinham o entendimento dos animais como símbolos arquetípicos. Tá? Então eu falei para vocês sobre o desenho do irmão urso. Tá? Nesse momento mesmo eu estou usando uma camiseta com um lobo. Tá? O lobo traz o arquétipo do professor. É uma energia que é muito nata para mim, que é muito espontânea para mim. Mas eu posso ter dentro da minha casa, por exemplo, uma imagem de um coelho. O que o coelho traz para nós? Qual que é a reflexão que o nosso inconsciente capta através do coelho? Reprodução, incessante reprodução e medo. Tá? O coelho é o símbolo máximo do medo. Então, se você tem um gosto por essa imagem, se você tem estampada nas paredes da sua casa imagens de coelhos, isso vai trazer para você o quê? Aquilo que o inconsciente coletivo capta. Tá? Vai ser um arquétipo, uma imagem que vai estar trabalhando contra você. Ele não te ajuda. Se você quer se ajudar através dessas imagens, então, uma das maneiras muito simples é você decorar a sua casa com energias que estejam coerentes com aquilo que você está buscando. Então, se você precisa, por exemplo, de um pouco de garra, de coragem, de iniciativa, a figura do leopardo, da onça para nós, ela pode ajudar. Você ter no seu computador um leopardo, ele vai te ajudar a entrar em contato com essa iniciativa. Porque esses são animais, por exemplo, que eles são solitários, mas ao mesmo tempo eles são muito fortes nos seus empreendimentos. Tá? Entendendo ainda o universo dos animais. Né? A deusa da sabedoria tinha uma coruja com ela. Então a coruja vai te ajudar o quê? Vai trazer a sabedoria para você. Vai te ajudar a enxergar aspectos sombrios dentro da sua própria natureza, porque a coruja ela enxerga de noite. Então ela traz para você essa capacidade de ver, tá? Em certos ambientes em que outras pessoas muitas vezes não percebem. Se você está num empreendimento e precisa enxergar a distância, por exemplo, a imagem da águia ajuda para isso. Por quê? Porque a águia ela é uma ave de rapina, ela é um símbolo de força por excelência, tanto é que um dos símbolos dos Estados Unidos, vejam como existe uma sabedoria implícita por trás disso, é um país que tem uma energia muito bélica e muito dominante, tá? E tem um arquétipo muito forte por trás disso. Ajuda na nossa energia a enxergar as coisas à distância, a enxergar as coisas com mais profundidade, tá? A ver coisas das alturas. Então ajuda a nos dar um pouco de perspectiva na nossa vida. E isso falando só de arquétipos animais. Tá? Se você colocar outros símbolos antigos, como as imagens dos deuses, por exemplo, se você colocar outros símbolos que têm um reconhecimento de uma energia, para você ver
para você enxergar dentro da sua área de ação no seu dia a dia, isso vai fazer o que com você? Mesmo que você não fique sentado na frente daquela imagem, né, durante todo o seu dia olhando para ela, o nosso inconsciente não perde nada, ele capta aquelas imagens. Você começa a trazer para dentro de si, né, para dentro do seu inconsciente, aquela representação mais antiga. E você pode trazer dessa maneira a energia daquele arquétipo, tá, para atuar de maneira mais intensa dentro de você. Dentre tudo isso, eu acho que a lição mais interessante para a gente entender é que eles estão aqui, a gente vive num universo arquetípico. Esses universos de símbolos, de imagens, de gravuras, num outro contexto, são os responsáveis pelas mitologias antigas, e eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre o universo dos mitos, e eles coordenam a nossa vida de maneira invisível. Então, olhe para dentro de si, tá? Estude dentro de você o seu mapa astral, tá? Tem vários sites aqui pela internet que te dão um mapa resumidão. Não é preciso, tá? Preciso master, mas ele vai te dar, assim, muitas características a respeito de você. Olha, qual é o seu dia de nascimento e o que esse número traz para você? Qual foi o dia que você nasceu e qual é a regência que você está naquele dia? Procura pelo seu nome. O que o seu nome representa? Porque todos eles têm uma representação antiga. Procura na sabedoria dos números, aonde todo esse universo de dias e de nome representa para você. Tudo isso, gente, vai começar a trazer para você que está assistindo aqui um pouco daquilo que eu chamo o nosso manual de instruções, tá? Durante muitos anos eu achei que a gente nascia meio jogado no mundo e não tinha manual de instruções. Tem sim. Todas essas dicas que eu estou dando para você fazem parte das energias que se gestaram conosco, que estão atuando em nós. E entendê-las direciona a nossa energia, direciona o nosso foco, mostra para nós os nossos pontos cegos, aonde é mais fácil para a gente acertar, nos dá uma direção e um sentido de propósito, e ao mesmo tempo quais são os nossos pontos cegos, aonde eu estou insistindo em errar, e sequer eu percebia que essa energia já está comigo desde o meu nascimento, tá? Ok, para não estender demais o vídeo, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre o universo dos mitos, tá? E sobre a nossa jornada do herói, que é um aspecto bem interessante disso, tá legal? A gente se vê então na próxima semana.